Boa noite a todos. Eu sou Ariadne, me chamo Ariadne Furtado e eu estou aqui como membra, né, do Conselho Gestor da Unipaz Santa Catarina, para hoje participar também, né, aqui do projeto da Quarta da Paz, fazendo uma mediação com uma temática maravilhosa de promoção da cultura de paz, que é o Círculo Sagrado de Mulheres, o despertar para a magia de ser mulher, com a querida Antonieta Bianchi Mazon, e que vai fazer essa fala conosco. Esse é um encontro onde nós vamos falar sobre círculos de mulheres, né, como esse espaço, né, de partilha sobre saberes ancestrais, medicinas antigas, né, sobre as tradições de comunidades matrifocais, no diálogos e escutas acolhedoras que a energia feminina, né, ela traz em sua essência. E esses espaços, né, os círculos de mulheres, eles são esses espaços abertos, né, onde as mulheres podem estar em confiança para falar de suas inquietudes, né, das profundidades de suas almas, né, das suas angústias, e também é um espaço que contribui para o resgate, né, da ancestralidade, da essência da feminilidade. Também ele é um ambiente, é um espaço
estar em círculos de mulheres, né, ele é um portal para o despertar da consciência, da busca, né, de reinterpretação das ressignificações que nós precisamos, enquanto ser humano, né, estar desenvolvendo, né, nas nossas vidas e na nossa vida cotidiana e contemporânea, né, principalmente sobre esse lugar dessa mulher contemporânea. Bom, quem tem muito mais propriedade para falar sobre isso é a nossa querida, né, Antonieta, que está aqui conosco, né, então boa noite a todos, mais uma vez. E o currículo, eu gostaria de falar um pouco também sobre quem é essa mulher, Antonieta. Ela tem um currículo, vasto, bem amplo e inspirador, né. Ela tem mestrado em educação, bacharelado, licenciatura em química, pedagogia, pós-graduada em sexualidade humana e educação sexual, formação holística de base na Unipaz, pós-graduada também em psicologia transpessoal pela Lubrat. Ela também tem a formação em aromaterapia e aromatologia, também formação no sistema da bênção mundial do útero. Hoje, como ela bem definiu aqui, né, para nós, ela descreve um pouco da sua jornada assim, como vivendo os anos sábios da alquimia sagrada da vida. A Perdão, um problema técnico. Atuando como terapeuta sexual, transpessoal, educadora, orientadora, aromaterapeuta, também professora, né, dessa medicina sagrada, que é a aromaterapia. Ela é membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, diretora da Alubrat, né, que é a Associação da Transpessoal, escritora e Moon Mother. Ela é facilitadora e guardiã de círculos de mulheres. Ela integra, né, todas essas sabedorias juntamente com as tradições, né, ancestrais e traduz, né, nesses círculos essas vivências com essas, não só ferramentas, mas essências, né, da sabedoria de todas as ancestralidades aqui. E ela tem alguns trabalhos autorais maravilhosos, eu fiquei aqui encantada, né, muito ansiosa até para conhecer e ouvi-la. Algum de seus trabalhos, das suas obras, né, ela também é escritora, e algumas de suas obras autorais são Comadres Fiandeiras, O Caminho Iniciático do Feminino Sagrado, A Dama do Bosque, nos Passos de Maria Madalena, Em Busca do Feminino Sagrado. Então ela tem uma trajetória ampla e vasta, e eu fico muito honrada e muito agradecida com o convite de estar aqui com vocês, né, fazendo essa mediação. Eu sou giniterapeuta, eu aprendi com a mestra Mônica Giraldez e a giniterapia. A minha introdução nesse universo dessa sabedoria feminina e ancestral de uma forma mágica. Então, para mim, uma gratidão à Mônica, né, por ser essa grande mediadora, e através dela estou aqui agora também, sou aspirante, né, estudante da Unipaz, aprendiz, e estou aqui para aprender também com a Antonieta, ansiosa para beber dessa fonte que eu visualizo abençoada. E então eu convido a todos vocês para darem uma olhadinha no nosso site da Unipaz, né, acompanhar a Unipaz, se inscrever por gentileza nesse canal maravilhoso, onde vocês podem visualizar vários e vários seminários
lives, palestras, encontros, né, de pessoas mestras maravilhosas e mestres maravilhosos também, sobre diversas sabedorias que trazem, em si esse essa cultura, a disseminação da cultura para a paz, né. Então, se inscrevam no canal, assinem ali o sininho, as notificações, por gentileza, que vocês vão ter, certamente, muitas sabedorias acessando, né, adentro dos corações, e muita paz. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa querida Antonieta, que está aqui conosco. Muito obrigada, Ariadne. Eu quero agradecer a você por estar aqui comigo, sustentando essa energia, né? Muito bom ter uma gineterapeuta com a gente aqui, sustentando, ancorando essa energia maravilhosa do feminino. Quero agradecer à Unipaz, é muita honra e alegria que eu retorno à Unipaz Santa Catarina, com esse tema que é apaixonante, que é verdadeiramente uma das minhas paixões, e que eu gosto muito de falar, de receber, de trocar, de partilhar sobre os círculos de mulheres. Gratidão imensa à Unipaz Santa Catarina, gratidão a Elaine, a Rovani, muito grata. Gratidão ao Rodrigo, que está aqui nos dando um suporte aqui maravilhoso, muito grata a todos vocês. Bem, meus queridos, minhas queridas, agradeço a todos vocês que estão com a gente neste momento, acompanhando aqui esse encontro e ajudando a reverberar essa energia que nós estamos começando a formar com essa egrégora maravilhosa desse bem mais elevado. Eu vou convidar todos vocês para a gente fazer um momento de sensibilização mesmo, para que todos nós naveguemos na mesma vibração, todos nós que estamos juntos nesse encontro. É um encontro da Unipaz, é um encontro de uma instituição que busca esse bem sagrado, essa paz universal. Então, vamos trazer todas as nossas energias juntas no mesmo tom de vibração. Para isso, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma pequena sensibilização. Eu vou convidar vocês nesse momento para estarmos juntos. Então, de algum modo, nos conectarmos aqui, criando esse campo virtual que a gente bem sabe que é capaz de entrar numa mesma vibração. Vou convidá-los a fechar os olhos e começar a se conectar com você mesmo, de onde você está. Faça conexão com a sua respiração e que torne a sua respiração gradativamente mais lenta e profunda, inspirando e expirando mais profundamente do que inspirando. Vá tomando consciência dos seus pontos de apoio, seja na poltrona, na cadeira onde você está. Tome consciência das partes do seu corpo que estão mais presentes, aquelas que ainda precisam ser acomodadas, e mantenha esse contato consciente com a sua respiração. E aos poucos, gradativamente, conectada com a sua respiração, você vai eleger essa sensação do inspirar e expirar como uma percepção de primeiro plano, sentindo que você inspira esse sopro sagrado, esse hálito do divino que nutre todas as suas células, e expira tensões, preocupações, expira passado, expira futuro, e só inspira essa presença desse sopro sagrado. E assim, voltando essa atenção para este que é o nosso estar na presença, essa respiração, eu peço que gentilmente você vá voltando agora a sua atenção para o seu centro vital cardíaco,
o seu coração. Sinta a vibração da pulsação do seu coração e vá relaxando, simplesmente naturalmente respirando e sentindo a pulsação, o ritmo do seu coração. Sinta, imagine ou visualize o centro do seu coração. E no centro do seu coração, um ponto de luz branca. É a sua centelha divina que brilha desde esse ponto de luz no centro do seu coração. Deixe esse ponto se expandir até ficar do tamanho de uma esfera e vá ampliando o seu diâmetro, centrando a sua atenção nessa esfera de luz branca que vai se expandindo desde o centro do seu coração. Inspire, expire e sinta. Visualize a expansão dessa luz branca mais e mais, envolvendo agora todo o seu corpo, sua aura, dentro da esfera de luz branca, brilhante, luminosa. Visualize essa imagem e deixe que a luz do seu coração transborde. Veja o seu corpo completamente iluminado. Respire tranquilamente e sinta que essa esfera se expande ainda mais, criando um círculo de proteção e luz que irradia uma abertura para acolher esse encontro, para sua disposição em estar aqui, agora, no presente. Deixe que essa esfera envolva, inunde todo o ambiente onde você está com a luz branca. E então vá além. Expanda essa esfera. Aos poucos, veja, visualize, intua a presença de cada participante desse nosso encontro nesta noite. E sinta a sua esfera luminosa se expandindo e se conectando com a esfera de luz de cada um dos participantes, de cada uma das participantes deste nosso encontro essa noite. Sinta as esferas se interpenetrando, intua que a energia dessa luz irradiada a partir da centelha divina de cada um de nós pode elevar a vibração para nossa abertura ao cuidado amoroso, à partilha de bênçãos de todos nós, para todos nós. E você se sente conectado, você se sente conectada com este momento de encontro entre todos nós, vibrando num único ponto que se expande. E então essa vibração agora mais intensa irradia a luz para as pessoas com quem você convive, para os seus familiares, para o seu ambiente de casa, do trabalho. Essa luz se expande por todo o seu bairro, por toda a sua cidade, seu estado. Essa luz se expande pelo nosso país e por todo o nosso planeta azul, completamente iluminado. Apenas irradie, apenas emane muita luminosidade, manifestando proteção, nutrição, cura e bênçãos para o nosso planeta azul.
Visualize que essa energia, dessa luz irradiada a partir da centelha de cada um de nós que estamos nesse encontro, nesta noite, possa levar a vibração de proteção e cura para todos aqueles que estão precisando neste momento particular que nós estamos vivendo, atravessando esse portal. Inspire nessa vibração de luz branca, protetora, curadora e abençoada. Sinta-se você, em especial, envolvido nessa energia por alguns instantes. Mais uma vez, visualize essa energia de luz pura, branca, luminosa, protetora, cuidadosa de você. E então, deixe que essa luz vá se retraindo, retraindo, até voltar ao tamanho de uma esfera que envolve somente você. E então, retraia mais um pouco, até que essa luz se torne a centelha divina no centro do seu coração. Respire lenta e profundamente. E muito suavemente, vá retornando a consciência ao seu corpo, tomando contato com as suas extremidades, os dedos dos pés e das mãos, mexendo, espreguiçando um pouquinho. Fazendo mais uma vez uma respiração bem lenta e profunda, porque você está se preparando para retornar. E quando estiver perfeitamente bem, você abre os olhos. Bem-vindo, bem-vinda de volta. E assim, vibrando essa luz maravilhosa que nos cura e nos protege, nós vamos começar a conversar um pouquinho. Eu deixo vocês todos bem à vontade para me interromperem, perguntarem. Podem enviar as perguntas no chat que a Ariadne me passa. A gente vai trocando experiências. Antes de ser qualquer apresentação, é sim uma partilha de experiências, e eu sei que vocês têm muitas experiências, então vamos nos colocar aqui bastante presentes para participar ativamente do nosso encontro. Eu gostaria de partilhar com vocês um material que eu preparei para esse momento, contando um pouquinho não só do que eu penso sobre os círculos sagrados de mulheres, mas também um pouco da minha trajetória como guardiã de círculos de mulheres, com os quais eu tive contato há muito tempo, né? O primeiro círculo que eu participei já tem quase 20 anos, com essa temática de círculos sagrados de mulheres. Mas vamos conversar um pouquinho. Eu vou partilhar com vocês aqui uma tela para que a gente possa conversar sobre este nosso tema apaixonante, nosso tema maravilhoso, porque fala dessa energia feminina, círculos sagrados de mulheres. Bem, a observação que eu faço sobre círculos sagrados é um pouco essa. Quando as mulheres se reúnem numa roda para conversar, para partilhar vida, as suas almas dão as mãos e elas se tornam mulheres medicinas de si mesmas, de cura para os seres e de transformação para o mundo. E não precisa necessariamente ser num círculo sagrado de mulheres. Quando a gente encontra as amigas para um chá, a gente vira mulher medicina, porque ao redor desse chá há uma energia feminina, que é a energia de nutrição, a energia de cuidado amoroso, a energia que se sensibiliza com o mundo ao redor. Por isso, a gente se torna mulher medicina. Mas os círculos sagrados de mulheres, eles surgem não especificamente resgatando essa temática, mas ela surge na metade do século passado, né? Na década de 60, isso começou a ficar mais proeminente. Por quê? Porque as mulheres começaram a se reunir
por vários motivos, por várias intenções. Às vezes como um grupo de estudos de temas específicos, outras vezes puras reuniões de apoio, cuidado. Eu me lembro quando a minha mãe se reunia com as comadres fiandeiras, e o nome é uma homenagem a elas, as minhas ancestrais, para fazer crochê, por exemplo. Mas não era o crochê, era só a motivação, mas era, na verdade, uma reunião muito forte de apoio e de cuidado, né? Cura do feminino ferido, transição de meia-idade, aconselhamento profissional, entre outros assuntos que foram surgindo e foram congregando as mulheres em rodas, em círculo. O círculo, especificamente, ele tem sua origem numa formação de sociedades matrifocais no início das reuniões de humanos na civilização, né? Então, os humanos se sentavam em círculos, se reuniam em círculo ao redor do fogo, enfim, nós não vamos entrar nessas questões antropológicas, mas para dizer que o círculo em si, ele é uma figura do feminino e caracteriza muito as sociedades matrifocais, que eram as sociedades centradas nas grandes matriarcas. Então, surgem esses encontros de mulheres e, mais especificamente, já para o final do século passado, início desse século, surge o movimento do Círculo Sagrado de Mulheres, que, como a Ariadne falou no início, é um espaço de resgate, um espaço de cuidado, de partilha da mulher e do feminino sagrado. Mas o que é esse feminino sagrado? Na verdade, nada mais é do que a mulher tomar posse de algo que é dela. Eu não gosto, vou ser sincera para vocês, eu não gosto da palavra empoderamento, porque eu acredito que ninguém empodera ninguém, o poder está aqui dentro, né? O que a gente faz é despertar esse poder, né? E é um poder da mulher sobre ela mesma, e numa espiritualidade, que é a espiritualidade da deusa, da face feminina do divino, mas que é revelada no simples ato de viver a vida de maneira sacralizada, não de uma maneira banal, não de uma maneira simplesmente descuidada desse sagrado que nos habita, desde as nossas dos nossos afazeres mais simples até os nossos afazeres que nos ligam a uma espiritualidade propriamente dita. Então, surge com esse propósito, mais no finalzinho do século passado, tá? E os círculos de mulheres, eles têm fundamentalmente uma função de reflexão, primeiro, como a Ariadne falou, né, sobre saberes e tradições ancestrais das matriarcas e das sociedades centradas no matriarcado, um espaço de diálogo, escuta acolhedora de todas as inquietudes, das angústias, dos conflitos das mulheres, busca contribuir também para o resgate da essência do feminino, para esse despertar da consciência e especialmente para essa reinterpretação da mulher na vida contemporânea mesmo, né? Aqui eu tenho uma foto, eu já vou começar a contar um pouquinho do nosso círculo em especial, porque nós trabalhamos nos nossos círculos, vocês vão ver, com alguns fundamentos, né? Com alguns pilares fundamentais, e um deles é a aromaterapia. E nós sempre recebemos as mulheres com algum hidrolato, em especial hidrolato de rosas, de gerânios, que são hidrolatos voltados para o feminino, justamente para que as mulheres se sintam apoiadas desde o seu centro cardíaco, do seu centro do coração, para se abrir nesse espaço de diálogo e escuta. Então, a gente costuma oferecer água com um pouquinho de hidrolato para que as mulheres já cheguem sendo acolhidas, né, nesse cuidado amoroso. Eu começo aqui a contar para vocês um pouquinho sobre o círculo do qual eu sou guardiã. Ele se chama Caminho Iniciático do Feminino Sagrado. Por quê? Porque eu acredito isso, as mulheres que estão comigo há muitos anos, eu tenho mulheres que caminham comigo neste caminho iniciático há mais de 10 anos,
que nós temos jornadas e jornadas, mas é um caminho de iniciação, é um caminho de busca, né? E no nosso caminho iniciático, no nosso círculo sagrado de mulheres, nós temos os seguintes pilares. Primeiro, nós trabalhamos com o conceito de feminilidade autêntica, de energia feminina. Que é isso? Que energia é essa que nos habita a nós, homens e mulheres, a nós, seres humanos, né? Então, nós trabalhamos com com esse conceito da feminilidade autêntica. Outro pilar que nós priorizamos são os nossos saberes ancestrais, né? Então, a gente faz estudos e pesquisas, enfim, nós voltamos a esses saberes ancestrais das matriarcas desde o início, trabalhamos com esses saberes, resgatamos esses saberes para que nós possamos retomar a posse deles e, assim, despertar esse poder intrínseco, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje até a ciência comprova que há uma herança nas nossas células, né, nas mitocôndrias das células do nosso útero, das nossas ancestrais. E são heranças genéticas, heranças emocionais, que precisam também ser trabalhadas. Então, a gente também trabalha, né, com esses saberes, mas dando suporte às mulheres, inclusive, para refletirem e elaborarem um pouquinho questões de traumas, questões de cargas que carregam, né, ao longo de gerações, e para isso a gente conta com a psicologia transpessoal, com alguns conceitos básicos da psicologia transpessoal. Trabalhamos com a sexualidade sagrada feminina, um conceito que, ao longo desses anos, a gente vem ampliando cada vez mais, e com aromaterapia e ervas, porque a gente acredita que isso tem muito a ver com esses saberes ancestrais, e é uma medicina maravilhosa, e que as mulheres têm muita facilidade em acessar, porque é uma medicina que não só trabalha no corpo físico, mas trabalha também com energia sutil dos nossos corpos sutis. E as mulheres, quando estimuladas nas suas sabedorias intuitivas, elas acessam esses saberes e é fantástico. Então, nós trabalhamos com esses 5 pilares nos nossos encontros. Falando um pouquinho da feminilidade, dessa energia do feminino, né? Nós trabalhamos fundamentalmente com essa energia, buscando fazer com que a mulher consiga diferenciar essa energia, essa feminilidade autêntica da energia do masculino. Por que isso? Porque é importante, sim, harmonizar, fazer o hierosgamo, sim, é importante, mas primeiro nós precisamos redespertar essa energia do feminino, essa feminilidade autêntica, para que ela consiga elaborar a sua plenitude. Cada uma tem o seu caminho, mas nós trilhamos uma jornada de iluminação juntas. Nesse sentido, a gente busca trabalhar com uma visão holística mesmo, tá? Abordamos os ciclos femininos, saúde, bem-estar, poder da parceria homem-mulher, poder da parceria, relacionamento, mitologia inspirada na deusa interior, trabalhamos muito com mitologia, sonhos, espiritualidade da deusa, da face feminina do divino, intuição, são características dessa energia feminina, dessa feminilidade que nós buscamos desenvolver nos nossos círculos. Além disso, trabalhamos com... bom, deixa eu voltar um pouquinho só para contar para vocês, né? Esse círculo é um círculo onde eu apareço aqui, trabalhando um pouquinho com saberes ancestrais. É um círculo onde a gente trabalha a transmutação no caldeirão, que a gente vai falar um pouquinho para vocês depois sobre isso. No slide seguinte, a gente fala um pouquinho do segundo pilar, que são os saberes ancestrais. Esse, por exemplo, é um ciclo que nós fizemos do caminho iniciático no Vale Sagrado, no Peru. E foi muito interessante, porque nós fizemos esse ciclo num dia de lua cheia, fizemos uma fogueira, e olha só qual foi o elemental que se apresentou para nós nessa fogueira. Nada mais, nada menos do que o deus Inti. Ele aparece como a salamandra da fogueira nesse dia de lua cheia. Se vocês olharem a figura, né,
do Deus Sol, e a figura que apareceu na nossa fogueira, no Vale Sagrado, foi um momento único de arrepiar. Fora as salamandras que se apresentaram nesse dia. Mas para mostrar para vocês o quanto que é importante nós resgatarmos esses saberes ancestrais, essa mitologia ancestral, essa sabedoria que vem das gerações que abriram seus ventres para que nós pudéssemos estar aqui hoje e que tem intrínseca nela um poder de Sofia fantástico. Então, nesse sentido, a gente trabalha, sim, com as matriarcas, né? Porque, sim, as tradições ancestrais não deixam de ser uma medicina etnobotânica cultural, né? E baseado muito nos conhecimentos intuitivos e nos saberes das matriarcas, com plantas, com costumes, né? E as mulheres foram passando essa sabedoria para nós, e se perdeu um pouquinho, e agora a gente busca resgatar nesses nossos encontros. Do ponto de vista da psicologia transpessoal, o que a gente trabalha? A gente busca vivenciar estados alterados de consciência. Que jeito? Fazemos meditações ativas, exercícios de imaginação, trabalhamos, sim, com hidrolatos, óleos essenciais para abrir esse campo. Enfim, nós ativamos alguns né, aspectos da consciência que buscam trazer para a mulher essa sabedoria intuitiva, né? Então, assim, a gente convida as mulheres a explorarem essa sabedoria em oráculos pessoais, ou fazendo alguma sinergia, algum blend. Buscamos explorar também esse reencontro com essa essência do ser mulher, ou seja, o que é essa energia do feminino, como ela se caracteriza do ponto de vista da consciência, tá? Trabalhamos com o conceito de unidade, um conceito que tem surgido ultimamente, mas que não deixa de ser essa fraternidade que tem se usado muito o termo sororidade, mas é o que a gente busca realmente trazer para esses nossos encontros, esses nossos círculos, esse conceito de unidade, não só entre nós mulheres, mas entre nós humanos, entre os outros seres. Eu acho muito interessante porque a gente vê em algumas, né, enfim, algumas tendências, vamos nos conectar com a natureza. Mas se nós pensarmos e se nós falarmos e sentirmos a partir do coração, nós somos natureza. Nós somos. Nós só não estamos ativando, mas nós somos natureza, né? Então, é muito mais profundo, tem muito mais a ver com uma consciência que transcende esse senso comum, esse status da normose, né? E, além disso, do ponto de vista ainda desse acolhimento, buscamos ouvir, dar atenção a essa partilha de conflitos, de dores, as experiências que uma ou outra mulher partilha, sempre num ambiente de muita confiança entre elas, né? Mas buscando essa superação de obstáculos, buscando incentivar para conquistas, enfim. O que a gente trabalha é muito mais um aspecto da psicologia transpessoal que nós ressaltamos bastante, que é a unidade. Isso sempre trabalhando com estado alterado de consciência, trazendo essa possibilidade dessa abertura do coração, abertura da alma, e não só desse mental repetitivo, né? Então, quando a mulher começa, a gente busca, vamos cortar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue voltar a essa escuta da alma, né? Além da psicologia transpessoal, trabalhamos com a sexualidade divina. Aqui, por exemplo, nós estamos numa tenda vermelha, né? As mulheres estão numa tenda vermelha, até um nenenzinho ali que está mamando. Na tenda vermelha, a gente trabalha com ciclos femininos, trabalhamos com a sexualidade, no sentido de resgatar a sacralidade. Agora falando até um pouquinho, né, dessa que é minha área, né, nesse apelo de sexualização do sexo pelo sexo, o que a gente tenta trazer para a mulher é
essa busca da sacralização da sexualidade com ela ou na relação que ela estabelece com o outro, né? Para isso, a gente trabalha com uma possibilidade de reafirmar a sacralidade nessa dimensão da sexualidade como uma fonte evolutiva mesmo. Nós usamos uns conceitos do Jean-Yves Leloup, que faz a escala do amor, e agora deixa eu fazer um spoilerzinho aqui. No livro que eu lancei em janeiro do ano passado, eu trabalho com esse conceito da escala do amor do Leloup, mas trabalho também paralelamente com a sexualidade, com os chakras, com os centros vitais e com a MPB, a música popular brasileira, né? Então, eu faço um paralelo com a psicologia transpessoal, na busca de entender que a sexualidade pode ser entendida como um caminho evolutivo da espiritualidade. Tá? Além disso, buscamos redimensionar essa sexualidade, vendo-a como essa potencialidade de transcendência do sensorial corpóreo para essa emoção e espiritualidade. Um reencontro com a energia criativa, esse é um dos grandes pontos que a gente trabalha, porque um dos centros que nós trabalhamos é o útero, e ele é um grande centro de poder da energia criativa. Então, nós relacionamos com a sexualidade. E, enfim, partilhas de vida, sonhos e projetos. E um outro tema que a gente trabalha é aromaterapia e ervas. Tá? Isso encanta as mulheres, por quê? Porque definitivamente elas voltam para a origem, né? Onde tudo começou, né? Onde as sociedades matrifocais começaram, que foi nesse conhecimento das ervas, no conhecimento das plantas. Então, é um momento bastante encantador. Esse círculo, por exemplo, foi um círculo que a gente fez um pouquinho antes da pandemia, por intuição. A gente fez um círculo onde a gente trabalhou com poções, né? Vamos falar um pouquinho dele. Mas a aromaterapia e as ervas propiciam, permitem que a gente fale a partir do nosso coração intuitivo, né? Ao inalar um óleo essencial, ao inalar uma erva, a gente começa a ouvir a partir de um nível mais elevado de consciência, né? Completamente diferente desse racional do estado de vigília. Quando a gente inala um óleo essencial ou quando a gente macera uma planta no pilão, né? As mulheres têm o seu pilão de maceração, e quando elas maceram e sentem aquele aroma, elas se inebriam com o aroma e permitem que a fala que venha a fala dessa vontade interior que brota da alma mesmo. É uma maravilha. Eu digo para vocês que é um momento sublime. Por quê? Porque emerge realmente essa consciência sobre essa impermanência. Eu não preciso ficar fechadinha nesse meu status, né? Mas eu posso me abrir, eu tenho a oportunidade de mudar, falar, enfim, eu tenho a possibilidade de escuta, e isso gera uma interação maravilhosa entre as mulheres. Bom, além desses 5 fundamentos, né, um círculo sagrado não é um círculo sagrado se não tiver mito, se não tiver lenda, se não tiver deusas, arte-terapia, música, dança, poemas, textos, vivências, visualizações criativas, enfim, os nossos círculos, para sustentarem-se nesses 5 pilares, a gente usa essas metodologias. Por exemplo, nesse dia aí, nós estamos fazendo uma dança circular no meio do círculo. Nós saímos do espaço e fomos para o meio de um campo aí, num espaço aberto, para fazer uma dança circular que tinha a ver com o tema do círculo. Tá? Então, assim, esses recursos que nós utilizamos é que nos permitem atingir esses fundamentos, né? Todos os círculos a gente faz, às vezes seguindo a roda do ano que nós seguimos, as luas cheias, as luas novas, enfim, nós temos uma agenda bastante repleta de datas comemorativas, e dependendo da temática do círculo, nós lançamos mão de um ou outro desses recursos.
sempre presente os rituais, né, muito importantes. Por quê? Porque o rito, na verdade, assim, nós acreditamos que o sagrado ele é permeado, sim, de três elementos fundamentais, né? Primeiro, a gente precisa, para cultivar esse sagrado, nós precisamos de um mito, nós necessitamos de um mito para tê-lo como nosso arquétipo, né? Então, o mito é fundamental para que a gente trabalhe com a nossa sacralidade, seja ela cotidiana ou específica de algum tema. O rito é outro elemento fundamental que sustenta essa nossa ação, né? Na verdade, se nós não tivermos esse ritual, nós tendemos a voltar ao padrão do status da normose, entre aspas, né? A gente volta. Então, ter o rito significa ter um facilitador, um elemento facilitador, para que nós nos conectemos com o nosso sagrado, com a nossa sacralidade, né? E aí nós usamos as mais cristais, ervas, enfim, alimentos, os mais diferentes elementos para nos conectarmos. Falando especificamente dessa área, né, nós consideramos toda a mulher do nosso círculo uma herveira. Esse, por exemplo, foi um círculo, esse que vocês estão vendo essa foto, essa mesa foi um círculo onde as mulheres fizeram aromatizadores, fizeram água de cheiro, fizeram água de bênçãos, essa mesa pronta com ervas, enfim, com tudo para elas intuírem o que elas queriam fazer. Foi um círculo que nós fizemos para comemorar Santa Sara Kali, que, aliás, vamos fazer esse ano de novo, só que dessa vez virtualmente, né? Mas esse foi um círculo presencial em que as mulheres se tornam as herveiras de si próprias, né? Para elas e com quem elas convivem. Não tem receita, o que tem são puras instruções sobre o que é cada elemento, e as mulheres vão sentindo, depois de uma meditação, depois de uma sensibilização, elas chegam até o momento delas agirem a partir desse sentir do coração. Este foi o círculo que nós fizemos antes de iniciarmos a pandemia. Foi interessante, porque esse círculo nós fizemos em janeiro enfim, nós tínhamos poucas notícias, mas a gente fez esse círculo na lua cheia, a gente se reúne toda a lua cheia e toda a lua nova, e aí nós fizemos algumas poções e repelentes, enfim, cidra de fogo, que é uma receita bastante ancestral. Então, as mulheres foram convidadas, foi o último círculo presencial que nós fizemos, a se reunirem para fazer essas poções, tá? E aí eu deixo uma receitinha, né? Antes que vocês me perguntem, tá aí uma receitinha, olha que interessante, né? Naquela época a gente fez essa poção, que nós chamamos poção de Ártemis, é uma poção preventiva, e nós acrescentamos nessa poção eucalipto glóbulos, ravinsara, ylang-ylang, cardamomo, canela, tomilho, orégano, cravo, lavanda. E hoje eu digo para vocês, como aromaterapeuta, que essa intuição maravilhosa faz pleno sentido na pandemia. Esses óleos têm sido comprovadamente, através de estudos científicos, comprovadamente preventivos para a pandemia. Então, a gente acabou fazendo aí, por pura intuição, um pouco antes da pandemia. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre esse conceito, que é um conceito fundamental que sustenta os círculos sagrados de mulheres. O número 3 é um número do feminino, né? E, especificamente, essa concepção que nós desenvolvemos do diagrama Ioni, nós abordamos os 3 centros de poder da mulher. Um centro de poder da mulher localizado na região do ventre, e sempre nós ressaltamos para a mulher que não necessariamente ela precisa ter o útero físico,
mas é a região do útero energético, é o ventre. Então, o ventre é um centro de poder da mulher e é o centro de poder da sexualidade, do desejo de vida, da energia criativa, né? Algumas ancestrais, algumas matriarcas chamam esse centro de caldeirão, outras chamam de graal do útero, outras ainda vaso sagrado, né? Mas para nós entendermos que este é um centro de poder da mulher. Por isso que eu digo que não, nós não temos que empoderar ninguém, empodera ninguém. Esse centro de poder está aí. Nós só precisamos despertar esse poder, né? Há um segundo centro de poder da mulher. Se nós pensarmos na nossa anatomia, nós temos no ventre um caldeirão, um graal. Esse graal, ele sobe e se transforma num cálice que se abre exatamente na altura do centro cardíaco e abriga aqui o nosso corpo emocional, as nossas emoções, o nosso cuidado amoroso, nosso autocuidado, nosso amor próprio e também esse cálice com o qual nós abrigamos, nós cuidamos, nós nutrimos, nós fecundamos, né, o amor. Né? Eu digo isso tanto porque homens e mulheres têm essa energia, mas definitivamente, agora puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, viu, mulheres? Definitivamente a mulher, ela traz da ancestralidade esse arquétipo da cuidadora, da nutridora, né? E que é abrigado nesse cálice sagrado que abriga o timo, né? E o centro cardíaco. E nós subindo desse cálice, nós temos um cálice que se transforma numa estrela, que se coloca no nosso terceiro olho, entre as sobrancelhas. É o nosso centro da intuição, da sabedoria intuitiva, onde a gente se conecta com a nossa mestra interior, né? É um centro poderoso que pode, sim, iluminar a nossa guiança interior, né? Então, nós trabalhamos com esses 3 centros nos nossos encontros. Eu digo assim, para ser um círculo sagrado de mulher, a gente tem que falar de ciclicidade, a gente tem que falar de centros de poder da mulher e a gente tem que falar de espiritualidade da deusa, da face feminina do divino, né? Seja ela da maneira como a sua religiosidade entende. Mas são aspectos, conhecimentos fundamentais quando a gente trabalha com os círculos sagrados de mulheres. Esse é um trabalho que a gente desenvolve baseado nesse conceito que é ancestral da Ione, que vem do sânscrito, perdão, e que significa essa passagem divina, esse lugar de nascimento, né? É o lugar em que a gente transita da luz para a escuridão, essa fonte de vida, esse templo sagrado. Assim como o homem é representado pelo triângulo com vértice para cima, as gônadas, né, e o falo, a mulher é representada pelo triângulo com vértice para baixo, os ovários e o útero, né? Esse triângulo com a ponta voltada para baixo simboliza esse centro vital sagrado, esse ventre sagrado de onde emana a nossa energia criativa. Vocês viram que eu me empolgo para falar dessas coisas, né, gente? Vocês vão me interrompendo se precisar. Esse conhecimento ancestral, simbolizado pela tríade que nós criamos, busca trazer, resgatar na mulher esse santuário sagrado, essa ermida física da divindade feminina no nosso ser mulher. Esse é o portal através do qual a vida emerge da escuridão para a luz, né? Nós somos esse portal e a parte de nós que representa fundamentalmente esse portal é a nossa Ione. E é para onde permitimos que a energia do mundo exterior flua, ou seja, para o nosso ventre e ao centro de poder do nosso útero. Ele alimenta a plenitude da nossa feminilidade. E aí, então, trabalhando com esse conceito, a gente busca, nos círculos de mulheres, fazer com que a mulher perceba que ela tem nesse graal, nesse caldeirão, a sua fonte de poder criativo e energético,
né? A gente busca fazer essa conexão com a energia da Mãe Terra mesmo, essa energia magnética, né? A energia que vem de cima não é, ela é elétrica, mas a que vem de baixo é magnética, né? E nós buscamos fazer essa conexão com a Mãe Terra, né? Energizando esse centro de poder. Tá? Também trabalhamos com o segundo, o cálice, como uma fonte de autoconfiança, uma fonte de amor próprio, porque, né, a mulher tem muito essa dimensão da nutridora, daquela que cuida, daquela que alimenta, né? Esses dias eu fiz um post para comemorar o Dia das Mães e dei uma provocadinha nisso, porque eu falei o quanto é que você se deixa ser cuidada, mulher? Porque, gente, é muito difícil uma mulher se deixar cuidar. É muito difícil. Olha, as mulheres aqui vão ver o que eu vou dizer, vão se lembrar. Muitas vezes a gente fica ali, aqueles fechinhos danados na pulseira que a gente não consegue fechar, a gente fica sozinha, quase uns 10 minutos tentando fechar, falando, não, eu vou dar conta, ao invés de pedir para quem está do lado da gente, você não me ajuda a fechar aqui? É muito doido, gente, mas é o quê? Né? Esse arquétipo forte do cuidar. Então, né, a gente, nos círculos, nós buscamos trabalhar esse cuidado, trazendo para si mesma, como um autocuidado, um amor próprio, uma autoconfiança, né? E em relação à estrela, à intuição e sabedoria, nós trabalhamos como fonte de conhecimento e guiança, porque também temos isso, né? Às vezes a gente vai buscar lá fora algo que a nossa mestra interior está nos apontando, nosso anjo de guarda, né? Seja lá o nome que você queira dar a essa guiança interior sagrada, a gente fica buscando lá fora. Não, fulano sabe fazer isso. Aí eu vou lá. Gente, está aqui. Quais são os sinais? Quais são os mensageiros? Né? Então, um pouco isso que nós buscamos trabalhar com as mulheres. Que mensagem você está trazendo, está captando? Né? Tudo bem, pode, às vezes, a pessoa que vem te entregar algo, ela te traz uma mensagem. Né? Qual é a sua qualidade de presença? Quais são os seus olhos? São olhos comuns ou são olhos de águia? E os seus ouvidos são ouvidos comuns ou são ouvidos de elefante? Enfim, a gente busca trabalhar um pouquinho essa sabedoria intuitiva como fonte de guiança da mulher. Né? E aí a gente envia. Esse é um círculo, foi muito interessante, porque esse círculo nós fizemos no lavandário né? A natureza colaborou, trazendo um fogo maravilhoso, e aí a gente envia as mulheres para que vão buscar essa sabedoria intuitiva, né? Através de meditações, de exercícios de imaginação ativa que a gente traz e adapta da transpessoal. Além disso, aqui esse é um momento onde as mulheres vão experimentar, por exemplo, um blend para trabalhar com essa emoção a partir de um outro lugar da consciência, porque a gente sabe que essas experiências emocionais conscientes, elas são só uma partezinha da consciência que gerou essa emoção. Mas se a gente consegue acessar através de uma experiência sensorial que pode ser olfativa, automassagem, enfim, uma experiência sensorial de toque, de olfato, de paladar, né, de audição de uma música que tem a ver com o tema, tudo isso permite que sejam acessados processos inconscientes que dão vazão a uma emoção mais profunda e uma cura, especialmente isso, um despertar dessa autocura. Né? Então, a gente trabalha com esses recursos, né? E como eu disse, com mitos, né? Por exemplo, esse aqui é um encontro do nosso trabalho de Maria Madalena, nos Passos de Maria Madalena, em que a gente trabalha, nesse especificamente, as mulheres fizeram o hierosgamos, né? Por isso tem aí Jesus e Maria Madalena, foi um encontro onde a gente trabalhou a energia masculina e feminina, tá? Só para ilustrar para vocês. Enfim, gente, assim, em termos dos nossos círculos de mulheres, que é o que a gente acredita como um círculo verdadeiramente sagrado de mulheres, a gente busca trabalhar com uma partilha, com atitude de amor, de cuidado com as mulheres, uma admiração espiritual pelo ser de luz de cada uma,
acima de tudo, porque o mundo aí fora está fácil para categorizar a gente do ponto de vista humano. Mas para trazer para a gente a nossa verdadeira essência, que é de um ser de luz vivendo uma experiência humana, aí fica mais difícil. Então, é o que a gente busca trabalhar, e ação de graças a essa deusa que nos traz para a unidade, né? Uma conexão sagrada com o universo, e buscando sempre trabalhar com energias sutis, trabalhamos com vários conceitos que envolvem sistema energético, dos corpos energéticos, tá? E sempre sustentadas por essa energia do feminino, especificamente, da alma feminina. Eu trago para vocês agora alguns dos temas que nós trabalhamos ao longo desses anos, para vocês conhecerem um pouquinho. Trabalhamos, por exemplo, um ano só com a arte de terceiro cuidado, onde a gente focou autocuidado em todos os sentidos, cuidados com os seres, cuidado com os seres humanos com as quais as mulheres se relacionam, com o planeta. Depois trabalhamos com as águas vivas, onde a gente enfoca o ciclo menstrual como uma água viva desse feminino. Depois trabalhamos só com mães das águas, lavadeira de almas, trabalhamos com as deusas das águas. Depois trabalhamos só com o útero, trazendo de volta, redespertando esse centro do poder do útero. Depois no cálice, depois com a estrela, encontro com a deusa que me habita, a tenda vermelha de Maria Madalena. Fazemos círculos nas luas cheias e nas luas novas. Temos um oráculo pessoal da natureza que as mulheres desenvolvem, e a própria missão de vida mesmo, né? Um dos temas que a gente vem trabalhando. E aí, gente, onde eu vou, eu faço círculo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi um congresso, e aí me convidaram para fazer uma palestra nesse congresso de sexualidade. Falei, não, vou fazer, mas eu vou fazer um círculo também. E no final, a gente acabou reunindo mulheres de várias regiões do Brasil nesse círculo. Esse foi em Santa Catarina, por sinal. Aonde eu vou, se me derem oportunidade, eu faço um círculo. E este é o círculo desse ano, essa é a jornada do caminho iniciático desse ano, que é a Dama do Bosque. Vou contar para vocês entenderem um pouquinho rapidamente. O que é esse círculo? É uma jornada, nós vamos fazer 13 encontros, já estamos fazendo, esse mês vai ser o segundo, são 13 luas que nós temos, 13 luas, 13 ciclos lunares no ano, né? Então, nós começamos numa lua, da crescente para cheia, então nós vamos fazer 13 encontros e vamos trabalhar com o quê? Sabedoria feminina, desde onde surgiu, antropologicamente mesmo, onde surgiu essa Dama do Bosque? Quem é essa mulher? Né? Como ela surgiu? E a partir do momento que ela vai para o bosque, como ela adquire essa magia das ervas e das plantas, tá? Então, a gente vai desde os primórdios da história e vamos resgatando essa fonte de saber, e em cada encontro a gente trabalha com uma erva em especial. No encontro passado, trabalhamos com o louro, por vários motivos. Quem elegem as ervas são as mulheres, mas o louro comprovadamente tem sido aí um bom aliado nessa pandemia, tanto para o corpo físico, porque ele tem aí 1,8 cineol, que é excelente para o sistema respiratório, quanto para os corpos sutis, porque o louro é a erva da conquista, né? É a erva da vitória. Então, louro, começamos com louro. E esse mês vamos trabalhar com manjericão. Então, a gente faz um encontro das mulheres com essa dimensão da nossa alma, que nós chamamos de Dama do Bosque Interior, tá? E usamos para isso as ervas, as plantas, as ervas medicinais, tá? E aí a gente faz um trabalho, as mulheres, mesmo virtualmente, têm as ervas em casa, a gente pede para providenciar antes, fazemos uma meditação ativa utilizando as ervas e buscando fazer com que elas retornem ao seu bosque sagrado, né? Essa é o nosso mote, é o nosso movimento. A nossa inspiração é Maria Madalena, porque quando Jesus morre, ela passa a ser perseguida, ela sai do Oriente e vem para a França. O que ela faz?
vai para um bosque, vai para uma caverna. Então, ela é a nossa grande inspiração, o Bosque de Saint-Baume é a nossa grande inspiração. Né? Então, a gente já começa tendo um mito, né? Que é Maria Madalena. Bom, resgatar a história dessa sabedoria feminina milenar e partilhar conhecimento. Então, em cada encontro, as mulheres aprendem um método caseiro de manipular plantas. Então, por exemplo, no primeiro encontro com louro, todas fizemos tintura de louro. E estamos tomando a tintura, porque justamente pelos motivos que eu já disse, tanto de aplicação no corpo físico quanto corpo sutil, né? E no próximo nós vamos trabalhar com enflorrage, com manjericão. Então, assim, em cada encontro as mulheres aprendem um método caseiro para utilizar a erva que nós estamos trabalhando, né? Usando o poder intuitivo. E as mulheres ajudam nesse sentido, tá? Então, basicamente, essa é a metodologia. Vamos falar, então, sobre tudo que abrange a mulher, ciclos, tá? Centros de poder, sexualidade, menopausa, perimenopausa, enfim, os assuntos ligados à ciclicidade da mulher, os conhecimentos sobre uma planta e, claro, não pode deixar de faltar esse saber ancestral, tá? Por exemplo, em junho, a gente já tem aí, maio nós já temos o script, em junho também temos, porque vamos trabalhar com os elementais. Enfim, temos sempre uma motivação aí. As mulheres elencaram as plantas e nós vamos trabalhar durante as 13 luas. E o mais bonito, todo mundo me pergunta, como são os seus ciclos? São gratuitos? Nenhum. Nenhum é gratuito, tá? Nunca foi. Agora, mais do que nunca. Porque a renda dos ciclos vão todos para um projeto, porque nessa pandemia vocês sabem que quem foi muito prejudicado foram as mulheres domésticas, faxineiras, que perderam seus empregos. Então, toda a nossa renda vai para ajudar um grupo de 90 famílias matriarcais, cujas mães são arrimo de família e que perderam seus empregos na pandemia. E aí a gente vai lá e a gente trabalha com essas mulheres num bairro carente, enfim, e que é uma bênção na nossa vida, tá? E eu faço questão de colocar porque, assim, mínima contribuição é muito bem-vinda, porque se nós imaginamos como está a fome nesse país, a gente pode triplicar. Quem vê, sente efetivamente o quanto que isso está pegando, né? Gente, é isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque para mim, Círculo de Mulheres é isso. Uma acolhida e cuidado com os mistérios do nosso ser mulher, uma atitude corajosa de vencer o medo de viver a nossa verdadeira essência. O Círculo Sagrado de Mulher permite que a gente acesse esse espaço que nunca está cansado em nós. É esse lugar da energia, essa energia que pulsa em nós, essa energia com E maiúsculo. Essa chama do puro amor eterno. Essa energia do mais elevado bem divino. Essa é a visão que nós temos do Círculo Sagrado de Mulheres. Eu me coloco à disposição, vocês têm os meus contatos aí, a Unipaz Santa Catarina também tem, eu estou à disposição para conversar mais sobre o tema, queria ouvir vocês, vou ver com a Ariadne se tem aí algumas questões, mas, enfim, essa é a minha visão que eu queria deixar um pouquinho mais para vocês. Como eu disse, eu me empolgo porque eu me apaixono, e como uma boa sexóloga, minha vida é movida por paixões, desejos, né, que buscam suplantar alguns medos que a gente tem, que eu tenho também, tá bom? Gratidão imensa por vocês estarem conosco aqui até agora. Enfim, eu vou interromper aqui o compartilhamento, mas vou continuar com vocês para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. É isso. Como é que estamos aí de tempo? Gente, isso eu ia perguntar também, como está o nosso tempo. Aqui no chat, maravilhoso, só elogios. Na realidade, apareceram algumas questões. Um segundo.
Vou botar aqui. Algumas questões pedindo para você mostrar o seu livro, né? Pediram o nome do livro, pediram para você mostrar um pouco do livro, Ah, né? Isso, falar um pouco mais, né, desse teu trabalho. Perguntaram também sobre a possibilidade de participar do círculo, né, que já começou, você disse que já teve um encontro, mas que ainda é possível ingressar nessa jornada online a partir dos próximos. Se você puder falar um pouquinho mais, depois eu tá. vou dar uma lida aqui, tem gente se manifestando também. Tá, vamos falar um pouquinho então. Esse livro foi assim, um presente na minha vida sobre amor e alma, a sexualidade como caminho. Como eu disse, eu trilhei um caminho. Essas são mandalas que eu desenhei, no final viraram a capa do livro, porque fez parte da trajetória quando eu escrevi o livro, eu fui fazendo as mandalas. E eu me baseei na escala do amor do Leloup e na abordagem integrativa transpessoal. Mas como eu tinha a sexualidade como caminho, né, eu cruzei essa escala do amor e a abordagem integrativa transpessoal com os 7 chakras, tá? Sendo que cada um é um nível da sexualidade, tendo em vista, tendo como pano de fundo a amorosidade. E ele foi escrito para uma relação amorosa, mas cabe perfeitamente para uma relação consigo mesma. E o mais interessante aqui é que, quer dizer, eu sou meio suspeita para falar, né? Mas para dar um tom, eu usei músicas clássicas da MPB para ilustrar cada um desses estágios, né? Do amor e da sexualidade. E aí foi muito interessante, porque na última visita do Leloup ao Brasil, eu apresentei o livro para ele, falei, olha, eu escrevi esse livro, ele falou, vou fazer uma apresentação para você. E escreveu a apresentação do livro. Citou o livro, foi um presente. E a doutora Vera Saldanha, que foi a minha orientadora, e ela é a presidente da Lubrate, fez o prefácio. Então, no final, era para ser uma obrinha, mas tendo em vista esses dois aqui, é o meu livro do coração, né? Eu tenho para vender, é só entrar em contato comigo, como tem também na editora Êxito, que foi a editora que lançou o livro. Enfim, posso falar um pouquinho mais também depois, se alguém se interessar por mais algum detalhe. Sobre a Dama do Bosque, com certeza, dá para entrar, com certeza, a partir do próximo, o próximo encontro, os encontros são sempre na lua crescente para cheia, tá? Porque no dia da lua nova a gente já tem encontros em geral, e na lua cheia, toda lua cheia eu faço porque eu sou Moon Mother, né? Para quem não sabe, Moon Mother é aquela mulher que passou pela formação no sistema One Blessing, que é um sistema inglês de uma escritora inglesa chamada Miranda Gray. Eu fiz todas as formações dela, então eu estou habilitada a dar a bênção do útero, a cura da alma feminina, enfim, são sistemas energéticos de cura, de bênçãos, né? Então, nós nos reunimos toda a lua cheia com as mulheres para fazer meditação, e em algumas luas a gente tem temas específicos. Então, entre elas, a gente faz a Dama do Bosque. Dá para participar, sim. A única coisa que eu peço para as mulheres que estão entrando, eu já tive essa semana 4 mulheres que entraram, que assista a primeira aula, que está gravada, e eu forneço o link, pelo menos até a metade. Por quê? Porque eu conto como surgiu a Dama do Bosque, do ponto de vista da antropologia mesmo, baseado em algumas teses de doutorado, mestrado. Eu fiz um apanhado, pelo menos para a gente situar quem é a Dama do Bosque, né? Mas dá para acompanhar, e tem gravada a primeira aula, que é do louro, para aprender a fazer tintura, enfim. Mas, assim, coloco à disposição, basta me escrever
pode ser uma mensagem, ou no meu Instagram, Antonieta Mazon, tudo junto, manda no direct e eu respondo com certeza. Tá bom? Ah, muita gratidão. Aqui são vários elogios a ti, né? Que você é um ser de muita luz, que o seu livro é lindo demais, recomendando, que você é apaixonante, que as pessoas se sentem motivadas em ouvir alguém falando assim com tanta paixão. E realmente, né, a gente vive nesse mundo de normose, tão desconectados, né, das nossas ciclicidades, da nossa Exatamente. essência feminina, palavras-chaves, né, que você traz para nós assim de conexão, né, sobre a face feminina da divindade, né, o quão a gente consegue se conectar, né, com esses elementos no nosso cotidiano, É, principalmente nós, mulheres contemporâneas, assim, mais novas, né? e- Porque esse resgate ancestral é essencial. é, Então, nós estamos aqui já com o nosso tempo também e queremos, eu falo em nome de toda a Unipar Santa Catarina e acredito que em nome de todos que estão assistindo, assistiram e que assistirão certamente, nossa imensa gratidão, muito maravilhoso te ouvir, maravilhoso, é uma delícia, um bálsamo e com muita sabedoria, né? Com uma fluidez e uma força muito feminina, apaixonante, obrigada. é Obrigada, apaixonante. obrigada. Eu digo assim, Então, olha, assim, para encerrar, eu quero dizer para todas vocês, mulheres, pensem que nós somos 4 mulheres no mês. Nós somos uma semana donzela, uma semana mãe, uma semana feiticeira e uma semana uma anciã sábia, né? Homens, entendam que vocês, estando com uma mulher, vocês estão com 4, né? Então, certamente. é importante conhecer todos esses mistérios, essa magia de ser mulher. Muito, muito obrigada, gratidão imensa por me receber e por terem a paciência de estar comigo até essa hora, que eu estou vendo que já são quase 10 para as 10 da noite. Muito, muito grata. Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Só elogios aqui no chat. E eu Obrigada. gostaria, antes de também encerrarmos assim, então, definitivamente, eu gostaria de fazer um convite, né, para todas as pessoas que estão assistindo e que assistirão, né, que estejam conosco nos próximos encontros que a Unipaz Santa Catarina, né, e a Unipaz está promovendo. Então, dia 28 e 29 de maio, né, nós vamos ter um seminário maravilhoso do cuidado integral com a Lídia Rebouças, o corpo de impermanência, né, da pós-graduação do cuidado integral, da terapia da Interesa, mas é possível assistir o seminário aberto, né, avulso, né, de forma independente de estar matriculado na formação de pós, né. Também no dia 11 e 12 de junho, né, a FHB online, vamos ter um encontro com Jorge Trevisol, e fala sobre a transição esotérica cristã, a tradição esotérica. E convido a todos para vir estar conosco no projeto da Quarta da Paz, toda quarta-feira, né, com um seminário, uma palestra, uma fala, uma vivência maravilhosa, com temas que estão aqui para promover a cultura da paz. Boa noite a todos e Boa até a noite. próxima quarta.